Fala bruxos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos passar direto para a nossa análise de Nasdaq, Bitcoin e ver o que está acontecendo no mercado cripto e o que esperar de movimentação de preço. Amanhã tem notícia, vamos ver aqui o que está acontecendo. Começando aqui com o Nasdaq, né? Nasdaq nós tivemos aqui um padrão de tendência de alta no tempo gráfico diário, olha só, tendência de alta bem desenvolvida. Perdemos o fundo da tendência. Então, quando a gente perde o fundo da tendência, esse fundo é um dos pontos mais relevantes para a gente ficar assistindo, né? Porque quando a gente forma esse price action que perde o fundo de uma vez, há uma grande probabilidade de nós retestarmos esse fundo para termos continuidade de baixa. Então, quando você perde esse fundo de uma vez só, a maior probabilidade de você formar um topo descendente. E se você não romper esse fundo anterior, a maior probabilidade é ter continuidade de baixa, perdendo os fundos anteriores. Então, isso é um mau sinal aqui para a Nasdaq, que eu estou de olho, né? Tem saído muito resultado negativo de algumas empresas, e algumas empresas realmente estão com um gráfico bem negativo. Tesla, Meta, né, que é o Facebook. Então, temos que ficar de olho nesse padrão aqui, tá? Então, o que eu vejo agora é um cenário de bastante cautela, né? Bastante cautela, porque nós podemos perder aqui o fundo anterior e termos continuidade de baixa, o que seria um pivôzaço de baixa também no tempo gráfico semanal. Então, nós vimos aqui para a onda 1, 2, 3, 4 e seria uma onda 5 no tempo gráfico semanal. Então, esse é o padrão mais relevante que eu estou de olho agora para a Nasdaq, tá? E temos que ver como que a notícia da inflação amanhã vai impactar nesse preço. Mas pelo price action é isso que eu estou vendo. E também lá no meu grupo do Telegram eu avisei que a maior probabilidade aqui seria esse topo descendente e que nós provavelmente iríamos definir esse topo descendente quando nós tivéssemos aqui o 1 hora em nível de sobrecompra. Então, nós tivemos aqui o 1 hora em nível de sobrecompra e formamos aqui esse price action de inversão de tendência. Olha só que a gente consegue ver esse rounded top aqui muito bem definido. Então, neste momento, né, a gente poderia encarar isso como uma correção no tempo gráfico diário, mas isso não pode ser uma correção tão somente porque nós já invertemos a tendência, a gente perdeu os fundos anteriores. Então, isso aqui sugere que nós podemos ter uma continuidade de tendência de baixa. Então, vamos olhar como é que Nasdaq vai responder nessa região de suporte, mas a princípio é um movimento bem negativo de Nasdaq. Bitcoin está muito negativo e também em função dessa situação do mercado internacional, mas também muito em função da situação que nós tivemos aí do próprio mercado cripto, né? Nós tivemos aí o CZ, que é o CEO e proprietário da Binance, né? O fundador da Binance, ele deu um Twitter aí falando sobre um caso de insolvência da FTX, que é uma das maiores corretoras também do mercado cripto, né? E nesse Twitter ele falou que iria vender todas as moedas FTT, que é uma moeda lançada pela FTX, né, para dar benefício para os seus usuários. E o CZ falou que iria vender todas as moedas FTT porque ele sabia, né, de algumas possibilidades de insolvência da FTX. Isso causou um transtorno aí no mercado. Causou o que se chama de bank run, que é uma corrida aos bancos. Muitas pessoas, né, começaram a ir à corretora FTX para sacar os seus fundos, né, vender os seus FTTs. Então, isso foi gerando um efeito cascata, né? Então, aqui, FTX, a gente consegue ver que tivemos aqui em 2 dias, né, mais ou menos, a moeda perdendo quase 90% do seu valor e sem nenhuma perspectiva ainda de formar o fundo, porque depois desse episódio o CZ falou que iria ajudar a FTX a superar essa situação, mas hoje já tivemos notícias de que possivelmente ele não vai querer comprar a FTX
porque ao analisar a situação financeira, chegou à conclusão que seria inviável, digamos assim. Então, esse cenário é extremamente negativo para o mercado cripto. Nós temos também o mercado internacional puxando o mercado cripto para baixo. Então, são duas âncoras que fazem com que o mercado cripto esteja despejando, tá? Então, temos aqui o Bitcoin perdendo o fundo, né? Nós tivemos aqui o fundo do movimento, que foi em 17.600. Ontem nós tivemos esse fundo aqui, que foi o fundo do desespero, que geralmente é um fundo que segura. Mas hoje à tarde, como nós tivemos essa notícia novamente, agora nós estamos confirmando a perda desse suporte. O que vai acontecer aqui agora é que a gente vai precisar de alguns dias para demonstrarmos um outro price action aqui para inverter essa tendência. Por quê? Porque nesse cenário, agora a gente volta a ter todas as tendências em tendência de baixa. O diário está em tendência de baixa, o semanal está perdendo seu fundo, o mensal está confirmando um pivô de baixa. Então, a força vendedora vai ficar muito confortável para shortar os topos descendentes. Então, quando nós rompermos aqui algumas LTBs e você achar que o mercado está decolando, na verdade o mercado está aprontando um topo descendente para continuar a tendência de baixa. O que poderia salvar o mercado cripto e o mercado internacional? Amanhã a gente vai ter a divulgação da inflação lá nos Estados Unidos. E toda essa movimentação de alta que a gente teve foi em função de uma expectativa otimista de um pivô do Fed. O que seria esse pivô do Fed? Seria a diminuição da taxa de aumento da inflação, de aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos. E quando que isso vai ocorrer? O presidente do Fed já se posicionou e falou que ele vai olhar para duas coisas. A primeira, para ele diminuir a velocidade, o pace que ele está aumentando essas taxas de juros, ele vai ficar olhando para o mercado de trabalho e para a economia. Então ele quer ver uma desaceleração da economia, né, um aumento da taxa de desemprego, e ele quer ver menos postos de trabalho sendo criados. Então, nos últimos dados que a gente viu, né, de trabalho, nós tivemos mais postos de trabalho sendo criados do que a expectativa do mercado. Nós tivemos mais postos de trabalhos vagos do que o mercado estava esperando. Ou seja, a gente ainda tem um desequilíbrio entre demanda e oferta de emprego. E enquanto esse desequilíbrio de oferta e demanda persistir, nós teremos uma pressão inflacionária de salários para as famílias, para os trabalhadores, e isso vai fazer com que as famílias estejam gastando mais e a inflação possivelmente continuará aumentando. Então, diante desse cenário, o presidente do Fed, Jerome Powell, ele já se posicionou dizendo que vai ficar olhando para esses dados, né, do mercado de trabalho norte-americano para decidir quando que ele vai diminuir o ritmo e quando que ele vai manter essa inflação num determinado patamar. Porque depois que você diminui o ritmo, você vai chegar num determinado patamar de taxa de juros. E quando que ele vai resolver diminuir essa taxa de juros? Então, ele fala, né, nas entrevistas que ele vai manter essa taxa elevada em um determinado patamar, que ele não consegue dimensionar hoje, mas que provavelmente é maior do que ele esperava. Ele já falou isso. E que ela tem que ficar lá um tempo suficiente para que eles estejam confiantes, essa é a palavra que ele usa, to be sure, né? Que eles estejam confiantes, eles estejam certos de que a inflação vai voltar para o target deles, que é de 2%. Então vai existir esses dois momentos. Um primeiro momento em que ele vai desacelerar o ritmo que ele está aumentando essa taxa de juros, e um segundo momento que é, após formar esse platô, esse patamar de estagnação da taxa de juros, o momento em que ele vai efetivamente diminuir essa taxa de juros.
Então, num primeiro momento, ele vai esperar esses dados da economia e do mercado de trabalho. Ele quer ver menos postos de trabalho sendo criados, ele quer ver uma taxa de desemprego um pouco maior e ele quer ver a economia diminuindo o seu ritmo. É isso que ele quer ver. E depois, para ele começar a diminuir essa taxa de juros, ele precisa estar certo de que o mercado de que a inflação está retornando para esse target de 2%. Ele quer ancorar as expectativas das pessoas e das instituições em relação a esses 2%. Tá? Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui agora é o Bitcoin derreter em função desses dois fatores, né? E foi até algo bem imprevisto, porque a gente estava formando aqui um fundo ascendente ainda no tempo gráfico diário, a gente já estava mostrando aqui uma cunha ascendente, mas que ainda teria um fôlego para ter uma continuidade de alta, mas aí a gente teve esse despejo e tivemos toda uma situação técnica da Alameda, que é a empresa que está por trás da FTX, tentando manter o preço da FTT. E como é que eles estão fazendo isso? Foi mais ou menos o que o fundador da Luna fez. Ele estava vendendo Ethereum e Bitcoin para tentar manter o PEG, para tentar manter a paridade da UST com o dólar. Nesse caso, a FTX, a Alameda, estava vendendo Solana e algumas outras criptomoedas para tentar comprar mais FTT que a Binance estava despejando para que o preço fosse mantido. Mas aí a gente teve esse efeito dominó, toda a credibilidade agora da FTX está em xeque, né? E eventualmente essa situação pode ganhar aí um rumo que não é o rumo que a gente esperava. Então, esse momento é um momento muito difícil de você estar com posições de long, posições alavancadas. O que estopou, estopou. Espero que vocês estivessem dentro da sua gestão de risco, né? Faz parte você tomar stop, principalmente diante de notícias, mas o que você não pode falhar é com a sua gestão de risco. Então você tem que ter um limite de perda para casos excepcionais e esse é um caso totalmente excepcional. Tá? Então, o que eu estou aguardando agora eu estava acompanhando aqui o preço de FTT, porque se nós tivéssemos aqui uma retomada do preço de FTT, provavelmente o mercado iria estancar um pouco esse sangramento, mas FTT está formando padrões aqui que seriam de reversão e está rompendo para baixo, e isso não é muito bom, né? Isso é muito saudável, isso mostra, né, que a força vendedora está no comando. Eu estava acompanhando também esse canal ascendente para a dominância do SDT. Olha só como a dominância do SDT aumenta muito. E o que isso significa? Significa que as pessoas estão saindo das criptomoedas, Bitcoin e altcoins para ir para esse porto seguro que é o dólar. As pessoas estão comprando dólar, as pessoas estão indo para o SDT. Então a gente pode ver aqui, olha só, a dominância aumentou 12,3% somente hoje. Olha esses dois candles aqui. Então isso fica muito claro, né, para mim, porque essa dinâmica aqui ela funcionava de forma diferente há alguns anos quando eu comecei a investir no mercado de criptomoedas. Que era numa situação que se chama de risk on, ou seja, você tem fatores que fazem com que a percepção de risco do mercado aumente. Diante dessas situações, o que acontecia? As pessoas corriam para o Bitcoin, que era o porto seguro. Então, numa situação de medo extremo, as pessoas corriam para o Bitcoin tendia a aumentar a sua dominância. Tá? Hoje não. Hoje, numa situação de medo, as pessoas saem do Bitcoin, saem de Ethereum, e elas vão para dólar, tá? Elas vão para o SDT, vão para o USDC, elas vão para esses portos seguros, né? Para essas moedas que têm a sua cotação estabilizada, tá bom? Então, esse é o cenário que eu estou vendo no mercado de criptomoedas. Então, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver, primeiro, uma resolução dessa situação da FTX, né? Então, a gente precisa, né, ou que o Sam lá da FTX, ele chegue e fale, né, o que está acontecendo na FTX, ele esclareça se a situação está bem ou não e mostre provas, né? As pessoas que são investidores da FTX estão demandando provas. Nós precisamos que o CZ
venha a público e também fale alguma coisa, ou simplesmente a FTX quebre de uma vez por todas, e aí a gente vai ter um primeiro impacto de curto prazo no mercado e depois o mercado vai andar. Tá? Então, a gente precisa de uma solução para isso. Se nós não tivermos essa solução clara, o que vai acontecer é que vai ficar pingando algumas notícias sobre esse caso. Ah, porque a FTX agora não sei o que lá. Agora a Alameda não sei o que. E aos poucos o mercado vai precificando essa notícia de forma mais sutil, de forma mais suave. Então, nesse primeiro baque a gente teve esse movimento muito agressivo. Depois, quando vier uma outra notícia, a gente vai ter um movimento um pouco mais atenuado, um pouco mais suave. Depois mais suave, depois mais suave, depois mais suave. De forma que essa notícia depois já vai estar precificada, não vai ter mais tanto efeito. Mas o fato é, agora eu não buscaria por oportunidade de long, eu não tentaria pegar essa faca caindo. Nós temos uma inversão de tendência muito clara em tempos gráficos de semanais, mensais, e eu estaria interessado em shortar topos descendentes aqui, pegando os 5 minutos em sobrecompra ou 15 minutos em sobrecompra, com uma observação. Amanhã a gente tem que ficar ligado nesses dados da inflação. Por quê? Porque se os dados da inflação vierem positivos amanhã, Nasdaq pode decolar. Só que o mercado cripto já caiu muito mais do que a Nasdaq. Então, como a gente tem essa correlação com a Nasdaq, se Nasdaq voltar à sua tendência normal, positiva, e o mercado cripto só respirar, isso já vai ser muito positivo, porque a gente caiu uns 30% a mais do que a Nasdaq. Tá? Então, a gente tem que ficar muito de olho amanhã, porque a gente está diante de um cenário em que podemos ter duas reações muito extremas. Ou continuar um dump muito sinistro, ou termos aí dados positivos, isso fazia a Nasdaq decolar e, consequentemente, puxar o Bitcoin também, mesmo com esse cenário negativo. Mas o que eu precifico com uma probabilidade um pouco maior, né, é o fato de que a gente precisa de uma resolução interna do mercado cripto. O mercado cripto precisa tratar essa ferida interna para que depois a gente consiga crescer e voltar a ter essa correlação com o mercado internacional e olhar para esses dados, né, que de forma mais macro são mais relevantes. Beleza? Então é isso que eu estou dando atenção hoje, né? Não buscaria posições de long agora nesse momento. Talvez uma posição ou outra aí de hold, você pode começar a comprar aqui, porque o Bitcoin a 16 mil já é um valor muito baixo, né? Então, se você voltar aqui para casa dos... se você voltar aqui para casa dos 60 mil, a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 300%, né? Então, quando que isso vai acontecer? Ninguém sabe, porque se alguém tivesse bola de cristal e soubesse exatamente a data que isso vai acontecer, essa pessoa simplesmente compraria tudo que ela tem de Bitcoin e aguardaria, porque 300%, afinal de contas, é muito difícil você conseguir, certo? Mas, se você tem uma mentalidade de longo prazo, se você acredita no mercado cripto, e eu realmente acredito que o mercado cripto tem esse potencial, esse é o momento de você comprar moeda para hold, tá? É hora de você pegar ali, fracionar um determinado capital e ir aportando um pouco mais forte, tá? Mas não acredito que esse é o momento em que a gente estancou essa queda ainda, tá? Quando eu falava lá sobre as projeções de pivô de baixa, né, para o mensal, olha só, se nós pegarmos aqui uma projeção desse pivô de baixa do mensal, aqui vai estar no gráfico regular. Preciso colocar aqui no gráfico logarítmico. Escala, nível, Fibo. Tá. Se nós pegarmos a projeção desse pivô aqui, né, se nós pegarmos aqui a projeção desse pivô de baixa no tempo gráfico mensal, a projeção ela nos levaria para um patamar aqui mais ou menos de 10 mil, tá?
10 mil dólares. Só que até chegar nessa projeção, vamos ser mais realistas, né? A gente ainda tem aqui um patamar em 14 mil, que é extremamente relevante, e a gente ainda tem esse patamar aqui de 12 mil, que também é muito relevante, tá? Então, vamos chegar em 10 mil? Talvez, é uma possibilidade, tá? Mas se você tem uma mentalidade de longo prazo, acredito que essa região aqui começa a ser uma região para você fazer um dollar cost average, para você ir acumulando, né, um pouco de Bitcoin. E caso a gente tenha um flush, o que é um flush? É um volume ascendente e do nada a gente tem uma barra de volume aqui muito maior do que as outras, tá? Então, se a gente chegar nesse nível aqui de ter uma barra de volume muito maior do que as outras e ter esse candle muito maior, né? Isso aqui vai fazer com que a queda seja estancada e aí todos os traders vão fazer trade em relação a esse fundo aqui. Nesse momento eu não pegaria essa faca caindo, vou deixar o preço se desenvolver, né? Vou ver como que a força vendedora vai se comportar no primeiro topo descendente que a gente formar aqui no tempo gráfico diário, que tende a ter, como a gente tem uma distância muito grande aqui de topo e fundo, isso aqui tende a gerar muita pressão de venda, então eu gostaria de ver como é que o preço vai se comportar. Eu vou comprar um pouco de Ethereum, né, para hold, comprar um pouco de Ethereum para hold e comprando um pouco também de Matic e Link, e o resto eu vou esperar para ver como é que isso vai se desenvolver. Beleza? Então, essa foi a minha análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa análise ajude verdadeiramente vocês a se posicionarem no mercado. Tamo junto, aqui a 2.